Meu nome é Renê, eu sou professor e pesquisador na área de administração. Eu também sou um padeiro. Apesar disso parecer estranho, na minha opinião, a união do fazer e do pensar é fundamental para a expressão integral do bem viver. E foi procurando caminhar nessa direção que há cerca de 6 meses eu e a minha família decidimos mudar de um grande centro urbano para morar numa área agrícola. Isso também faz parte do nosso desejo de resgatar saberes e sabores que caracterizaram o tempo em que a casa era entendida como o centro da vida. É nesse contexto que temos nos esforçado para criar um espaço para o ensino e a produção de pães artesanais. O projeto Pão da Casa é uma panificadora comunitária que tem como objetivo a produção de pães artesanais, ao mesmo tempo em que tenta resgatar a arte da panificação no contexto da casa e da família. Para conhecermos melhor o projeto, vamos até a colônia Vitmarsum, no município de Palmeira, onde são fabricados os pães artesanais. Para chegar lá, quem vem de Curitiba precisa seguir pela BR-277. De Ponta Grossa, o caminho é pela BR-376. Das duas cidades são aproximadamente 60 quilômetros. A área, fundada por alemães menonitas, reúne confeitarias típicas e restaurantes, além de ser referência na produção de leite e queijo. Nada do que a gente vê por aqui é meu. Isso aqui é uma expressão do coletivo. E as pessoas têm vindo aqui ajudando de diferentes formas. Algumas pessoas me ajudaram na construção desse forno. Outras vêm toda semana de Curitiba para ajudar a fazer o pão. E esse moinho de trigo ele tem uma série de aspectos muito interessantes. Primeiro, ele moe o trigo com pedras, tal como se fazia na Idade Média, em baixa rotação, obedecendo à fisiologia do grão e em baixa temperatura, né, que faz com que todos os nutrientes do grão eles fiquem preservados. E o mais legal é que ele é feito com uma tecnologia brasileira e alemã, utilizando os materiais disponíveis na localidade. Quando eu vi esse moinho, obviamente, eu me apaixonei, eu fiquei imaginando como se iria moer o trigo na hora e fazer o pão, sem deixar a farinha oxidar e preservando todos os seus nutrientes. Mas, infelizmente, né, o valor da produção de um moinho artesanal como esse, eu não tinha o dinheiro. Até que um dia o Sr. Gisman ele chegou aqui e sem que eu pedisse, ele ofereceu trazer um moinho. Esse moinho é o moinho que a gente usa para fazer o pão da casa. Recentemente o Sr. Gisman ele tem se dedicado ao desenvolvimento de um novo moinho, menor, que cabe na cozinha de um apartamento, mas seguindo os mesmos princípios desse moinho. O pão é uma dessas artes que tradicionalmente acompanharam a humanidade desde o início da civilização. E durante todo esse tempo ele sempre foi produzido no contexto da casa e da família. Foi só nos últimos 60 anos que o pão ele saiu desse contexto e passou a ser produzido pela indústria. E o pão que a indústria hoje nos oferece é um pão mais ou menos como esse. Ele vem ensacado. É um pão extremamente branco, macio. Se você amassar ele quase desaparece. É basicamente isso que você tem. Ou o que a gente acostumou também a comer é esse pão francês. Esse é um pão que quase não tem aroma, né? Ele é extremamente branco, ele não tem
estrutura. O tempo de instante dele é extremamente curto, ele dura em média 4 horas e depois disso ele já fica seco. E em contrapartida, a gente se esqueceu de comer um pão como esse. Esse é um pão que pode ser produzido dentro de casa, né, usando equipamentos extremamente simples, fogão de casa, as mãos. E basicamente o que está em jogo é tentar resgatar essa arte da panificação e, ao invés disso, poder fazer isso aqui no contexto da casa e da família. Ao contrário de um pão industrial, em que você vai encontrar até 14, pelo menos 14 tipos de ingredientes para fazer esse pão, o que a gente realmente precisa para fazer um bom pão são basicamente 4 ingredientes: a farinha, o sal, a água e um pouquinho de levedura. Ele foi desenvolvido pelo David Sullivan nos Estados Unidos. É um pão em que você não precisa amassar. E a qualidade desse pão você seguramente não vai encontrar em nenhum lugar, nenhuma panificadora, nenhum supermercado próximo à sua casa. O que a gente precisa então? A farinha primeiro, e aproveitando a nossa balança, o que você vai fazer? Você vai pesar 500 gramas de farinha. É o que a gente tem aqui. Depois da farinha, a gente vai colocar o sal. O sal serão 10 gramas de sal. Eu vou colocar junto com a farinha. Além disso, eu vou precisar de fermento. E aqui o segredo, o que faz um pão ficar bom é a quantidade de água e o tempo que você dá para ele fermentar. O que a gente vai usar desse fermento é não mais do que 1 grama. Então, 1 grama de fermento aqui dentro, e agora a gente vai entrar com a água. 400 ml ou 400 gramas, como a gente está pesando, 400 gramas de água. Não foi mais de 1 minuto que eu tenho uma massa como essa. E aí, está pronto o nosso pão. Não preciso fazer mais nada. O que basicamente eu preciso agora é cobrir essa bacia com um pano de prato e deixar o tempo fazer o serviço dele. A gente vai deixar esse pão, você vai esquecer ele em temperatura ambiente por cerca de 12 a 16 horas. Esse é o tempo que a gente precisa. Mas eu já preparei um para a gente gravar hoje, e eu tenho aqui o que você vai ter ao final de 12 a 16 horas é uma massa como essa, né? Você pode ver que ela é bastante úmida. Agora a gente vai bolear ou dar um formato, no caso de dar um formato de bola ao nosso pão, né? Como essa massa é bastante úmida, eu preciso de bastante farinha na mesa, que é para ela não grudar. O que eu vou fazer agora é dobrar essa massa e dar um formato de bola para ela. Então, vamos lá, eu pego, você tem bastante farinha na mão, e eu vou dobrando essa massa até ela ganhar formato de bola. Como isso aqui funciona como balão e as leveduras ainda estão trabalhando, elas vão continuar produzindo CO2 e esse pão ele vai crescer novamente. Esse processo agora a gente vai esperar em geral cerca de 1 hora. Vou colocar ele para descansar, né? Ou para a segunda fermentação. Dentro dessa cesta eu coloco um pano de prato. É sempre importante se lembrar que aqui, como essa é uma massa bastante úmida, você vai colocar farinha. Então eu pego ela e viro a parte de cima do pão de cabeça para baixo. Jogo um pouquinho mais de farinha, cubro e deixo descansar. Muito bem, enquanto o nosso pão está provando, está na segunda fermentação e ganhando estrutura e tamanho mais uma vez, eu vou pré-aquecer o forno. E eu vou colocar para aquecer pelo menos uns 20 minutos essa minha panela junto com o forno. Então você ligou o forno, você já põe a panela para aquecer.
Eu vou usar um pouco de farinha de milho para colocar dentro da panela. Não precisa untar, não precisa pôr óleo, manteiga, nada. Panela quente, você joga um pouquinho de farinha de milho, ou pode ser a própria farinha branca de pão. Aqui está o nosso pão, já se passaram cerca de uma hora e meia desde que a gente colocou ele para descansar. E você vê que ele já começou a formar umas bolinhas de ar aqui dentro. Virei o pão, joguei ele dentro da panela. Então, nosso pão deve estar pronto para os 60 minutos, assando, sendo 30 minutos com a tampa, 30 minutos sem a tampa, e vamos ver o resultado. Aí está o nosso pão, o pão mais fácil do mundo. O que a gente vai fazer agora é tirar ele daqui dentro. É o pão mais fácil do mundo. O barulhinho. Perfeito. Cerca de um mês atrás, a gente começou uma campanha para ajudar o Sr. Guisma. Uma campanha para levantar R$12.500 para ele desenvolver um novo moinho de trigo, um mini moinho que cabe dentro da cozinha de um apartamento. Foi um tempo bem legal vendo as pessoas se manifestarem e eu queria agradecer você que ajudou. Foram mais de 60 pessoas que contribuíram com diferentes valores para que a gente levantasse esse valor. Hoje eu estou aqui na frente da casa do Sr. Guisma. Eu escrevi uma carta para ele, né, informando que a gente conseguiu levantar esse valor com o nome de cada uma dessas pessoas e o e-mail, e a gente vai entregar. Eu queria compartilhar com você esse momento e a entrega simbólica desse valor para o Sr. Guisma. O valor a gente vai transferir para ele via Casa da Videira na segunda-feira, agora da próxima semana. Bom, eu estou aqui com o Sr. Guisma. Ele é o desenvolvedor do moinho e do mini moinho. Eu queria dizer para o senhor, Sr. Guisma, o senhor não fez essa campanha, o senhor nem sabia que ela estava acontecendo. Não. O que a gente fez, aqui eu tenho uma lista das pessoas, né? Foram mais de 60 pessoas. Cada um contribuiu um pouquinho para que a gente atingisse o valor, né, de 12 mil. O valor que a gente atingiu foi R$12.585. Né? Esse dinheiro a gente vai disponibilizar na sua conta. A maior parte desse dinheiro, R$8.700, já foi depositado. Isso está vindo da Casa da Videira, vai ser transferido para a sua conta, né, que o senhor vai me passar na segunda-feira. Né? Então, o que é legal é que todas essas pessoas, na forma que elas contribuíram, elas estão dizendo que o que o senhor está fazendo é muito importante, que tem valor, né? E elas estão querendo apoiar esse projeto. Então, para o senhor saber que o senhor não está sozinho, né? Tem muitas pessoas que acreditam no mini moinho e querem dar esse apoio para o senhor. Então, está aqui a carta, né, que eu escrevi, colocando o nome das pessoas, o e-mail delas. Eu queria passar isso para o senhor. Mas eu agradeço, eu vou aplicar a doação no mesmo sentido para esses projetos. Também para o projeto do senhor. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado para todas as pessoas que estão aqui no papel. E desejo que nós ficamos um grupo que vai movimentar alguma coisa. Né? Resgatar o pão de verdade. Eu acredito que o senhor tem um papel fundamental nessa caminhada, nessa revolução.